Bom dia, pessoal, né? Ou boa tarde. Meu nome é Mauro. Eu vou lecionar a disciplina de geometria plana para vocês aí pelo curso de matemática pela UAB. E esse aqui é nosso vídeo do módulo 1, tá? Eu vou fazer o máximo de vídeos possíveis e deixar disponíveis para vocês. Fora os encontros presenciais que a gente vai ter e tudo mais, né? A disciplina tem um plano de ensino que está postado lá no portal de vocês, né? No Moodle. E lá vai estar tudo explicado direitinho. Nós vamos ter um encontro semanal com aula síncrona, tá explicadas as atividades avaliativas, os trabalhos para vocês irem entregando e toda a dinâmica do curso está bem explicada lá no plano de ensino, tá bom? As atividades, está tudo programado, quando vai entregar, quando vai ter atividade avaliativa presencial, sobre qual conteúdo, tá tudo arrumadinho, tá? E tendo dúvidas, vocês podem me passar as dúvidas pelos encontros presenciais ou podem pedir o tutor para entrar em contato comigo, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar com a geometria plana e a gente tem que definir alguns elementos para a gente trabalhar com eles, tá? Tipo, dar nomes mesmo, né? Para alguns elementos e começar a trabalhar em cima dessas definições. Na geometria plana, a gente tem os axiomas, que são verdades inquestionáveis que a gente vê e entende que realmente é aquilo ali, tá? Então são definições que são aceitas como certas e pronto. E aí a gente tem teoremas, postulados, corolários e assim por diante. Esses outros a gente tem que provar que eles funcionam, que eles são verdadeiros. Então a gente vai começar aqui pelo capítulo 1 do livro, né, Geometria Euclidiana Plana. Nós vamos adotar dois livros, esse e o Fundamentos de Matemática, tá? Ambos vão ser liberados para vocês. Então aqui no capítulo 1 a gente vai tratar com os axiomas de incidência e ordem, né? Então a gente vai ter axiomas principalmente no capítulo 1, que são coisas, definições que vão ser aceitas como verdadeiras e prontos, e vai ser fácil da gente ver e entender que aquilo ali é realmente aquilo, tá? Então vamos lá para os axiomas de incidência e de ordem, tá bom? Axioma 1. Qualquer que seja a reta, existem pontos pertencentes a ela e pontos não pertencentes. Gente, lembra, a gente está trabalhando em geometria plana, né? Num espaço de duas dimensões, como se fosse tudo na folha de papel, não no espaço, igual o mundo que a gente vive, tá? Então tudo que a gente tratar vai ser em cima disso. Então falou que qualquer que seja a reta, vamos fingir que esse traço meu ficou reto, né? Existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem à reta. Então, um ponto aqui, por exemplo, ele pertence à reta, ele está sobre a reta. Esse ponto está fora e esse ponto está fora. Então, realmente, o axioma 1, a gente só tem que ler, aceitar e guardar a informação. Dado uma reta, a gente tem pontos que estão nela e tem pontos que não estão nela. E a reta, ela continua para os dois lados, infinitamente, tá? Uma reta divide um plano em dois semiplanos. Um que vai estar aqui acima e outro que vai estar abaixo, tá? Então, esse aí é nosso axioma 1. Axioma 2. Axioma de incidência, né? Tá aqui, axioma incidência 2. Dados dois pontos distintos, existem uma única reta que contém esses pontos, tá? Vamos pegar por aqui, vamos ver se vai ficar bom aqui. Então, se eu tiver uma... eu gosto de fazer diferente. Dados dois pontos, eu vou ter só uma reta que passa por esses dois pontos, tá? Não tem como eu passar outra reta distintas. Vamos inserir figuras aqui, né? Editar, vou apanhar um pouquinho aqui. Tem um tempinho que eu não estou usando a mesa digitalizadora, né? Se não der para inserir, a gente faz manual mesmo, tá?
Imagem, texto, desenhar linha. Isso. Então, olha só, gente. Por esses dois pontos, ficou meio fora. Mas por esses dois pontos, não tem como eu passar uma outra reta, tá? Tinha dado aqui 2 pontos e continuou na reta. Sai pra cá, desmarca. Isso. Então, dados esses 2 pontos, só tem como eu passar uma reta que contém os 2 pontos. Se eu for passar outra reta, ela vai pegar só um dos pontos, não vai pegar os dois ao mesmo tempo. Então, o segundo axioma de incidência diz isso. Em outras palavras, ele está dizendo que basta 2 pontos para determinar uma reta. Só, mais nada, tá? Então, dados 2 pontos, passa uma única reta por eles. Não passam 2 retas distintas dados 2 pontos, tá? Então, 2 pontos definem uma reta. E vocês vão ver quando estiverem trabalhando, por exemplo, em geometria analítica, que com 2 pontos a gente consegue determinar a equação da reta, né? É uma equação que dá todos os pontos que estão naquela reta. Vamos continuar lá. Proposição. Veja bem, o axioma, vocês vão ver que aqui não tem prova de nada. A proposição tem uma prova aqui, tá? A prova depois vocês leiam e tentem entender ela. 2 retas distintas ou não se interceptam ou se interceptam em um único ponto. De novo. Opa, abri errado. Vai virando muita coisa, né? Tá aqui. De novo. 2 retas distintas. A reta ela vai infinitamente, tá, gente? Ou elas não se interceptam, tipo essas, né? São retas paralelas, quando elas não se interceptam, ela continua tanto para a direita quanto pela esquerda. Ou se elas se interceptam em um único ponto. Não tem como 2 retas distintas se interceptarem em mais de um ponto, tá? Em um único ponto. Vamos chamar esse ponto de A. E guardem o seguinte. Reta, a denominação para reta é letra minúscula do nosso alfabeto. Reta ou semi-reta. Já ponto é letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Ah, Mauro, por que ficou definido assim? Não sei, só sigo, tá? A definição é essa, tá? Ângulo é letra do alfabeto grego. A gente vai ter algumas regrinhas quanto a isso. Então, proposição é uma proposição clara, né? Dadas 2 retas, ou elas se interceptam em um ponto, ou não se interceptam em nenhum. Isso considerando o plano. Quando vocês estiverem vendo a geometria espacial, vão ter as retas reversas. Retas reversas, elas não se interceptam em nenhum ponto, não tem interseção em nenhum ponto, e elas também não são paralelas. Vamos ver se a internet colabora aqui e eu consigo mostrar uma imagem rápida de retas reversas. Retas reversas. Imagens. Bom, aqui essa aqui tá boa. Boa sim, né? Que reta reversa é caso de terceira dimensão. Veja bem, a reta S está aqui e a reta R está lá no fundo. São 3 dimensões. Então essas retas, elas são reversas. Elas não têm um ponto em comum e elas não são paralelas, tá? Olha a distância que uma tá da outra aqui, ó. Da R e da S. É um exemplo de retas reversas. Continuando. Ele vai demonstrar aí, né, sobre as retas reversas. Eu vou seguir aqui porque é conteúdo demais. Então vou tentar dar uma clareada em parte do conteúdo
E aí depois nós vamos ter as aulas síncronas também, que cada aula eu vou trabalhar uma parte de conteúdo, tá? Bom, aqui ele está falando sobre se duas retas podem ter um ponto em comum ou nenhum, né? Continuando aqui. Eu acho que eu perdi algo, passou algo batido, alguma definição aqui, né? Só um minuto, gente. Me perdi, não, mas tá certo, né? Então aqui tá aí, né? Quando tem um ponto em comum. Tem uma definição aqui, ó, definição 1.2 e tudo, tá? Aí continua aqui. Axioma axioma 2.1, né? Dados 3 pontos de uma mesma reta, um e apenas um localizam-se entre os outros dois, né? Então aqui, ó, ponto A, ponto B. Então vai ter apenas um ponto entre os outros dois. Se tem 3 pontos numa mesma reta, apenas um deles vai estar entre os outros dois. Por isso que é um axioma. A gente vai ver e entender que realmente aquilo é certo, tá? Definição 1.2. O conjunto constituído por dois pontos A e B e por todos os pontos que se encontram entre A e B é chamado de segmento. Os pontos A e B são denominados extremos, tá? Então, ó, se eu tiver aqui dois pontos, o A e o B, todos os pontos que estiverem aqui no meio, eles pertencem ao segmento AB. A gente põe AB e um tracinho em cima. É um segmento que começa em A e termina em B. Ah, Maurício, se eu falasse segmento BA, é o mesmo segmento, tá? Agora, se a gente tiver uma setinha para cá, seria uma semi-reta que tem origem em A e vai em direção em B. Se eu tivesse com uma setinha, por exemplo, aqui para a esquerda, seria uma semi-reta de origem em B e direção em A. E se eu tivesse a setinha para os dois lados, é uma reta A e B, que é uma reta que passa pelos pontos A e B, tá? Ou seja, vamos lembrar que para definir reta eu só tenho dois pontos, tá? E a reta ela continua infinitamente para os dois lados, para os dois sentidos. Então, com as duas setinhas, é uma reta que passa por A e B, tá? E os segmentos dão origem aos polígonos que a gente conhece, né? Triângulo, aqui um retângulo, por exemplo. Todos os polígonos, que são figuras da geometria plana, que a gente conhece, né? Trapézio, losango e assim por diante, são compostos de segmentos, né? Polígonos têm lados, né? Ah, e o círculo, Mauro, é um polígono? Não, não tem lado, né? Vamos continuar aí, então. Definição 1.3. Se A e B são pontos distintos, o conjunto constituídos pelos pontos do segmento A e B e por todos os pontos C, tais que B se encontra entre A e C, é chamado de semi-reta de origem A contendo B, tá? Olha, os pontos C estariam para cá, né? Qualquer ponto aqui à direita de B. Então isso aqui vai ser uma semi-reta de origem A e sentida em B. Ou seja, bem feio esse B, né? Ou seja, a semi-reta começa em A e vai em direção em B. E ela é constituída
por todos os pontos entre A e B, inclusive A e B, e por todos os pontos C, tal que o B está entre A e C, tá? Então, quer dizer só que é uma semirreta que começa em A e vai em direção de B, tá? É isso. E a setinha indica que ela vai infinitamente para um lado e não para o outro, para a esquerda, que no caso não. Observe que dois pontos A e B determinam duas semirretas. Semirreta, né? Então, dois pontos A e B determinam duas semirretas. Semirreta de origem A e direção em B. Então, é essa semirreta aqui. E semirreta de origem em B e direção em A. Tá? É essa de cá. Então, a gente tem duas semirretas. Se a gente vê essas semirretas, ela tem como interseção essa parte aqui. De A até B. E a união dessas duas semirretas dá uma reta que passa por A e B. Tá? Vou tentar ir mais rapidinho para caber pelo menos esse capítulo todo nesse vídeo. Tá? A gente está com um capítulo aí de apresentação dos conceitos, das ideias e assim por diante, tá? Proposição: semirreta que tem origem em A e direção em B, união com semirreta que tem origem em B e direção em A, o que a gente acabou de fazer, é determinada por a reta determinada por A e B. E a interseção dessas duas semirretas é só o segmento A e B. É o que eu acabei de falar aqui atrás, tá, gente? Vamos voltar lá. Esses desenhos aqui, ó. A interseção das duas semirretas é só o segmento AB, e se a gente juntar esses pedaços com esse, vai dar uma reta que passa por A e B, tá? Vai vir a prova, tá? Vocês tentem ler e entender essa prova aí, é importante, tá? Eu vou mais comentar os conceitos e as definições e às vezes fazer algum exemplo. E alguma prova que vocês não entendam, vocês podem me pedir, tá? Axioma de ordem 2, tá? Dados dois pontos A e B, sempre existem um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e D. Então vamos lá. Vamos tentar fazer aqui. Vamos pegar uma reta. Dados dois pontos A e B e um ponto D, tal que D e um ponto D, tal que B está entre A e D. Então, D estaria, por exemplo, aqui, né? Um ponto D, tal que B está entre A e D. Então, dados dois pontos A e B, sempre vai existir um terceiro ponto. Sempre existe um ponto C entre A e B, tá aqui, ó. Então, deu A e B. Sempre existe um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que o B vai estar entre A e D. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: dados dois pontos, sempre vai existir um ponto entre esses dois pontos e vai existir um outro ponto que o ponto B vai estar entre o A e o ponto D, tá? Definição: sejam M uma reta e A um ponto não pertencente a M. Então vamos aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer aqui uma caixinha, que é o nosso plano. Ah, professor, tá bem feio, né? Tá. Mas é para vocês entenderem a ideia. Isso aqui eu tô fazendo no touch do computador, tá, gente? Então a gente tem uma reta M. A reta M divide o plano. Plano é a letra do alfabeto grego, tá? O plano alfa em duas partes, em dois semiplanos. Esse aqui de cima e o de baixo, tá? Então, seja uma reta M e há um ponto não pertencente a M, vamos colocar o A aqui.
e há um ponto não pertencente a M, o conjunto constituído pelos pontos de M e por todos os pontos B, tal que A e B estão em um mesmo lado da reta M, é chamado de semiplano. Ou seja, toda vez que eu pegar dois pontos e ligar a eles, e eles não interceptarem a reta M, quer dizer que os pontos estão do mesmo lado do plano. Ele está falando isso em outras palavras. Peguei dois pontos, liguei eles, não interceptou a reta que divide o plano em dois semiplanos, os pontos estão do mesmo lado do semiplano, estão no mesmo semiplano, tá? Mais os pontos que estão na reta M. Então, por exemplo, esse semiplano aqui de cima, todos os pontos da reta M estão nesse semiplano e todos os pontos que, quando eu unir os pontos, eles não interceptarem, também estão desse lado aqui, do mesmo lado, tá? E aí será representado por PMA, tá? São os pontos da reta M e todos os pontos A que vão estar de um lado só do semiplano. Axioma 3. Uma reta M determina exatamente dois semiplanos distintos cuja interseção é a própria reta M, tá? Então, se eu tiver uma reta M, eu vou ter um semiplano para cá e outro para cá. Se eu tiver um outro ponto aqui e falar que o semiplano, o segmento que une A a B tem um ponto em comum com a reta M, quer dizer que esses pontos estão em semiplanos distintos, tá? E aí aqui vem a primeira sessão de exercíciozinhos. Vou pegar aqui o 2 para a gente fazer junto. Tá? Pode ser que ele até esteja na lista de exercícios de vocês, mas se tiver, sorte. Aí já é um exercício pronto, tá? Vamos limpar aqui. Novo. Descartar. Vamos lá. Quantos pontos comuns a pelo menos duas retas pode ter um conjunto de três retas no plano? Vou responder essa primeira parte. Quantos pontos comuns a pelo menos duas retas? Então, quantos pontos que estão em pelo menos duas retas pode ter um conjunto de três retas? Gente, é isso aqui, ó. Tenho três retas, tá? Tenho três retas. A reta definida por AB, a reta definida por BC e a reta definida por AC, tá? Então aqui nossas três retas. A maior interseção possível é essa. Dado três retas, quantos pontos são incomuns a pelo menos duas por vez? Então, 1, 2, 3, tá? Ou eu poderia também ter as três passando pelo mesmo ponto, né? Quantos pontos comuns a pelo menos duas retas? Então, o ponto pode ser comum a duas ou a três. Então, a resposta seria 4, né? Quantos pontos comuns a pelo menos duas retas podem ter um conjunto de três retas no plano? Só que aí ficou um pouco aberto. 3 aqui e 1 aqui, mas aí já são outras três retas, né? Essa é a ideia. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida nos encontros síncronos eu estou à disposição.